Muito bom, vamos lá com Lesson 24, continuando o nosso próximo módulo. Mais objetos, pants. 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 Agora, pants tem algumas observações. Temos aí em parênteses slacks. Slacks é calça para mulheres. Então, mulher, quando geralmente vai comprar calça, ela pede slacks, um corte diferente para mulheres. E outra também observação interessante, no inglês referimos a calça como um plural, ok? Por causa das duas pernas. Se quiser imaginar aqueles gêmeos siameses, né, que são ligados, grudados, os dois corpos. Se vier um gêmeo siamês, você não vai dizer, ele... Como? São duas pessoas, embora estão ligadas. Então, é a mesma ideia com calça no inglês. Você vê muito calça referido como sendo um par, né? Pair of pants. Não é um par de calça em português, duas calças. Não é uma calça, é um par de pernas. Okay? Então, referimos a they, né? Elas, minhas calças, são mais do que... Não, no inglês é porque há duas pernas. Então, calça refere-se como sendo plural, mas é uma calça só, pants. Okay? Shirt. Shirt. Muitos tipos de shirt, você qualifica o shirt por sendo, por exemplo, manga comprida, long sleeve shirt, short sleeve shirt, o famoso t-shirt, né, a camiseta. Então, muitos tipos de shirt aí. Alright, continuando, shoes. 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 Shoes, qualquer calçado. Okay? Inclusive um shoe store é uma loja de calçados. Right? Você define vários tipos de shoe. Tem sandal, tem tennis shoe, né? Um sapato para jogar tênis. Mas shoe em geral, shoes, sapatos, shoe, o seu singular. Okay? Continuando, mais uns objetos, peças de roupa aqui. Dress. Dress. Dress, okay? Dress, vestido, mas dê uma olhada no seu dicionário para dress. Tem muitos outros usos, alguns bem comuns no seu dia a dia. Por exemplo, usamos o dress para referir a um vestir social, né? Qual é o código? O que eles vão vestir nessa festa? O vestir é dress. Dress? Eu tenho que usar um vestido? Não, é um social. Então, é um outro uso para dress. Inclusive, temos o verbo to dress, que é se vestir. É um pouco parecido com o português, né? Você tem vestido e se vestir com vestido. Então, cuidado. Dress, dá uma pesquisada aí. Não esquece. Utilize o seu dicionário. Amplia o uso dessas palavras que vocês já estão pegando aqui mesmo. Alright? Dress. Continuando. Skirt. 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 Question. Cuidado com esse U. Em termos de português temos questão. Isso você vai querer dizer question. Tem que entrar no U. Question. Question. Okay? Continuando. Truck. Truck. Truck é bem generalizado, vamos qualificar que tipo de truck, mas é um veículo que tem uma parte de trás para geralmente trabalhar ou carregar as coisas. Caçamba vem de derramar, dump truck, carro-pipa, water truck, dos bombeiros, fire truck, né, o truck de fogo, e tem muitos tipos de truck, ok? Pickup truck também. Ok, continuando, mais objetos. Couch. 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 Agora, eu coloquei couch, existe uma outra pronúncia, uma outra palavra para dizer sofá também, que é até fácil lembrar. Talvez, tem que tomar cuidado com o ritmo. Sofa. Mudar o ritmo e não sofá, ficar sofa. Então, sofa ou também couch. Por isso que eu coloquei o couch, é mais difícil. Sofa é mais fácil. Couch, então. Living room. Living room. Tivemos o verbo to live, morar em algum lugar. Room, sala de moradia, né? Living room. Mr. Mr. Mrs. Mrs. Umas observações sobre estas. Muitas pessoas confundem. Primeiramente, esse MR, Mr., é um título. Não é um senhor. Eu conheço aquele senhor. Não. Aquela senhora se machucou. Não. É um título. Senhor Wilson, senhora Wilson, ok? Mr., então, qualquer homem. Mr. com seu sobrenome. Mrs. Toma cuidado com Mrs. Na abreviação está escrito MRS.
mas não tem nenhum R na pronúncia. E você vai querer dizer Mr., algum R. Não tem R, cuidado com a sua pronúncia. Mrs., ok? Mrs., então, a senhora casada. E o nome aí que vai ter, vai ser o sobrenome do marido dela, Mrs. Wilson, então. Eu já vou explicar esse Miss em parênteses. Continuando, temos então Miss Wilson, a filha deles, a Miss Wilson. Agora, para as mulheres inventar um outro título que mulheres podem usar sem precisar se identificar se são casadas ou não, para ser justo, né? O homem, Mr., pode ser casado ou não. Mrs. é casada, Miss é solteira. Então, é mais usado no âmbito de trabalho, mas a outra abreviação, MS, e a pronúncia fica Miss, som de Z, não é Miss, essa é Miss, som de Z. Miss Wilson, então, poderia ser a senhora Wilson ou poderia ser a senhorita. As duas, em âmbitos neutros, a gente tenta usar isso para ser mais politicamente correta, chama de Miss. Isso não quer dizer que é ilegal chamar de Mrs. Se eu conheço a Mrs. Jones, eu sei que ela é casada com Mr. Jones, eu vejo ela no domingo na igreja, sei lá, eu posso dizer, oh, Mrs. Jones, ok? Mas uma forma no âmbito de trabalho, para tentar ficar neutro, a gente geralmente usa Miss, ok? Para mulheres. Continuando, girlfriend. Você pode ver juntando aí dois morfemas, girl, menina, friend, amigo, amigo, menina, girlfriend, boyfriend. Agora, outra observação interessante aqui para vocês não terem problemas, é porque a gente já aprende, né, desde o colégio o que é girlfriend e boyfriend, palavras importantes aprender no inglês. Só que toma cuidado, no inglês nós não usamos girlfriend e boyfriend só para namorado e namorada. Lembra quando nós vimos palavras como vizinho, neighbor, ou vizinha, amigo, friend, amiga, friend. Não tem como definir se é masculino ou feminino. E tem horas que você tem que definir. Então, no inglês é bem básico. Você coloca ou a palavra mulher, ou menina, ou homem, ou menino, na frente. Então, por exemplo, vizinho, neighbor. Mas sim, era o vizinho ou a vizinha? Era o man neighbor. Era o vizinho, né? Girl neighbor, era a vizinha, menina, okay? Então isso é muito usado com friend também. Se você quer simplesmente dizer, eu vou sair com meus amigos ou minhas amigas. É bem mais comum usado por meninas, mas é muito comum a menina dizer, eu vou sair com minhas girlfriends. Ela não está falando de namoradas, está falando de amigas. Escrito até diferente, girl, friend, separado. Okay? Então não é namorada necessariamente, ou namorado pode estar simplesmente dizendo amigo, boyfriend, ou girlfriend. Okay? Muito bom, então, continuando, vamos ver agora nossos verbs, nossas palavras de ação, ok? Tivemos question, ok? Um objeto, pergunta. Então vamos ver agora como fazer uma pergunta. To ask, essa ação, to ask. To ask, aquele exagerado, ask. Alright, nosso passado é ed, regular, só que o pronúncia é só de um T, por isso que eu coloquei em parênteses, bom, asked. Ok? E em parênteses eu coloquei a pronúncia mais comum ainda, sem o K. Asked. Okay? Ninguém vai perceber que o K está faltando. Agora, observem que é bem diferente, é mais uma que pega aquela pessoa que insiste em pensar em português e traduzir para o inglês. Em português, fazemos uma pergunta. Então no inglês deve ser do a question ou make a question. Não. No inglês, nós não fazemos perguntas, nós perguntamos perguntas. Okay? Então, usa o seu verbo ask, treina com o question. Ask a question. Ask a question. Okay? I asked a question, I want to ask a question, I need to ask a question, ask a question. Treinam esses, você vai usar muito perguntar esse pedido. Right? Também aproveitei o espaço aqui e coloquei em parênteses ask for. Usamos o ask, criamos uma expressãozinha ask for, que é pedir. Okay? E é muito fácil treinar isso, treine isso com seus objetos, né? Ask for food, ask for time, ask for money, ask for a lot of things, ask for, pedir, ok? Alright, vamos ver as frases e aqui também dividir, só para lembrar vocês de não esquecer as divisões dos seus ritmos, né? He wants to ask a question. He wants to ask a question. Dividindo e uma palavra entrando na outra. Ask a question. Okay? E o último também. I asked
for, ST vai com F. I asked for a dress. I asked for a dress. Então não esquece de treinar isso, juntando uma palavra com a outra para você ser fluente. Essa é a ideia. E treinam, gente. Lembra, tem que treinar isso. Treine seus frames. Alright, continuando. Se alguém fez uma pergunta ou asked, provavelmente vai ter que precisar do verbo para responder isso. Vamos ver então. Cuidado, o W não entra na pronúncia. To answer. Sem o W, sir no final. To answer the question. Usa answer, treina com questions também. E o passado regular ED, mas só o som de um D. Answered. Para naquele D, ok? I couldn't answer the question. Tira o T, couldn't. Gostamos disso no inglês, consoante vogal. I couldn't answer the question. Tira o T de novo, didn't answer. She didn't answer me. Okay? Isso, usamos esse verbo muito com os pronomes objetos, né? Responder a mim, responder a ele. I answer you, né? Answer me, me responde. Continuando, verbo na cabeça, okay? Tivemos to know, tivemos to understand. É outro que não é um verbo físico, é um verbo que se faz na cabeça, mas é um verbo muito comum. Nós usamos muito esse verbo. Forte nos seus R's. To remember. To remember. To remember. Passado, só um D no final. Remembered. Para no D. Remembered. Ok? Alright, remember. Lembrar das coisas. Agora, tem um outro. Eu coloquei em parênteses aí remind. Deixa eu só explicar. Em português, usamos lembrar para duas coisas. Ok? Então, no inglês são dois verbos. Remember é o lembrar, de você recordar e lembrar coisas que aconteceram. Lembrar do passado. Remind é o lembrar de lembrete, de, não esquece, né? Me lembre então, né? Me dá, inclusive, um lembrete, é um reminder, uma coisa que te lembra de uma coisa que você não deve esquecer, ok? Aí é o verbo to remind, muito usado também com os pronomes objetos. Me lembre de comprar carne, remind me to buy meat, né? Remind him, me lembre ele da prova, ok? Então é esse tipo de lembrar alguém, dá um toque para alguém, ok? Também é bem comum, e não é remember, é remind. Vamos ver então as frases aqui para remember. I didn't remember her name. I don't remember how. Bom, se você remember as coisas, outro verbo que também ocorre na cabeça, às vezes é falta de cabeça, to forget. Pronúncia rápido, for ficando fur, lembra? Fur, to forget, ok? Passado irregular, forgot. Oh, I forgot, ok? You forgot my birthday. I didn't forget the letter. Ok, continuando, nossos qualifiers, lembra desse? Who, perguntando sobre quem, que pessoa, singular. Bom, é interessante poder perguntar pertencendo a que pessoa. Vamos ver então, whose book, whose house, whose problem, ok? Pertencendo a quem. E por final, whom. Não confunde com sala, room, forte no R, aqui é whom, mais ou menos o som do H, whom. Só uma observação sobre whom, em conversação com o mundo no dia a dia, ninguém usa whom, pelo menos não como eles deveriam usar. Então, whom não aparece. Não se esquentem com whom. O que a gente faz, geralmente, todo mundo usa who para todas as opções. Explicando, who era, antes, usado para quem, singular. Que pessoa, que cara é aquele? Who. E quando era várias pessoas, plural, whom. Aquelas pessoas, quem são? Whom. Okay? Só que hoje em dia, todo mundo usa só who, tanto para singular ou para plural. Okay? Não esquece quando você usa o who, como se fosse uma terceira pessoa singular, os verbos levam S's. Who needs, who speaks. E quando é só ou quando é um grupo de pessoas, aquelas pessoas quem precisam, who need, por exemplo. Aí some os S's. Mas, em todo caso, who serve para perguntar sobre que pessoa e whose, pertencendo a que pessoa ou que pessoas. Ok? Continuando, e a versão de if, botando condições, né? Se tivesse as condições, bem comum a gente usa, também muito comum, lembra na última lição, acho que nós falamos sobre would, lembra o nosso verbo auxiliar que cria condições, faria, estudaria, tal coisa, faria isto, se tivesse as condições. Would é muito usado com if. Aí a frase então, I would visit more
if, né, se tiver essas condições. Outro uso também é usar o if com then. Se tal e tal e tal, then, então, o resultado na sequência, ok? Então, esses são bons. Vocês usam muito, treinam estes. Alright, mais um adjetivo aqui. Tired. Só o D no final vem do verbo to tire, cansar, tired, passado, cansado, ok? E só o som do D aí, tired. Continuando, whole, né? Escrito W, mas som só de um H, whole. Whole, inclusive se tirasse o W fica whole, buraco, ok? Aqui whole inteiro. Temos depois o all e também every e each. Isso então, encerrando esse grupo, lembra falamos sobre eles? All, every e each são quantidades absolutas, tudo. Mas só que pontos de vista diferentes. All é tudo de uma vez, tudo. Every e each é de um por um, todos. Okay? Whole também refere a tudo, mas mais no sentido de inteirice, de inteiridade de uma coisa, né? O bolo inteiro, a festa inteira, o dia inteiro. Okay? Ainda está falando sobre uma quantidade absoluta, mas com um pouquinho de diferente no ponto de vista. Right? Então, fecha então esse grupo aí. Whole, all, every, each. Okay? Para vocês usarem como quantidades absolutas. Alright, continuando. Vamos ver mais expressions, mais expressões. Não esquecem, gente, dê atenção. Nós colocamos, eu coloquei nesse curso bastante expressões, porque tem pessoas que fazem o curso que já sabem alguma coisa do inglês. Tá, mas vocês vão aprender bastante expressões aqui. Vocês que estão começando, tentam pegar aquelas expressões idiomáticas comuns do dia a dia. É tão agradável conversar com alguém que aquela pessoa, de vez em quando, usa uma expressão idiomática. Okay? Isso ajuda, você pode até ter um sotaque um pouco forte, mas você usa expressões idiomáticas, dá uma segurança. Né? A pessoa que está te ouvindo, ela, esse cara sabe falar inglês. Então, dê uma atenção às suas expressões. Vamos lá. Welcome to, right away. Quando vai ocorrer? Right away. Sem falta. Right away. Garganta. Right. Forte no R. Hideaway é um esconderijo. Ok? Então, forte no R. Right away. Right away. Now. Right away. Continuando. To get on. Vamos fazer logo na garganta. To get on. Lembra? Tivemos to get up. Levantar-se. Get on. Próximo. Vamos ver aí, eu explico. To get off. To get off. Alright. Vocês podem ver on, qualificador de posição, em cima de alguma coisa. E off é simplesmente não em cima de alguma coisa. Ou fora. Sim, é usado para ligar e desligar. Isso nós vamos ver numa outra lição. Mas não em cima de. Então, lembra get, ficar. Então, get on é literalmente ficar em cima de. E get off, ficar não em cima de. Ou ficar fora de. Oh, excuse me. Agora, usamos aí para entrar. Em termos de ônibus, avião, coisas altas, que você, em português também, suba no ônibus, ok? E desce do ônibus. Não é qualquer entrar na sala ou sair, não. É entrar subindo em alguma coisa ou saindo de, quando você está descendo de alguma coisa. Também tivemos o passado de get, ok? Obviamente, got on, got off, desceu, ok? Continuando, to put on. Bate esse T, put on. E na garganta, to put on, usado para roupas, ok? Em geral, tem uns outros usos mais para nós, put on, pôr em cima do corpo, put on pants, put on shoes, ok? E o oposto de put on, to take off, tirar fora, ok? Tem outros usos, pilotos usam para decolar o avião, é take off, tem alguns outros usos, mas para nós, que estamos começando nosso dia a dia, take off, roupas, né? Take off shoes, take off pants, ok? Take off. Continuando, mais umas expressões aqui para expressar tempo, quando as coisas ocorrem. Part-time. Full. Nada de fool. Fool é um tolo, escrito de outro jeito. Aquele soco na barriga, o som de good, would, should, could. Aquele som importantíssimo para alguns dos nossos verbos auxiliares. Então, full. E para no L, full time. Alright, meio período ou período integral, por isso que eu coloquei do lado work e play. Geralmente você usa
part-time e full-time com os verbos trabalhar ou estudar, né? Esqueci de estudar também, brincar, estudar, ok? Meio período, tempo integral, trabalho, eu estudo, eu brinco, jogo, tempo integral ou meio período. Então pode treinar esses aí com work, play e study também. Alright, indo para o nosso grammar, para a gente terminar hoje, a forma do possessivo fazemos utilizando o apóstrofe S depois da pessoa ou coisa que está possuindo. Vamos para o quadro rapidamente, deixa eu só explicar isso para vocês, que isso é importante. Lembra que na sua comunicação se está comunicando sobre o que ocorre em volta de você. E haverá situações, como nós já vimos, importante isso, de você possuir coisas. Quem é que possuem? Os atores. E nós já vimos, então, nossos atores I, you, he, she, it, we, you all e they ter uma roupa, justamente para a festa onde as pessoas são os donos. I tem a roupa my, you tem a roupa your, he tem his, she, her, its, our, your e their. Okay? Tem uma roupa específica para esse ator esqueleto. Agora, e para aqueles outros atores que nós mencionamos, né? Aqueles atores que têm carne e roupa em cima dos ossos, ainda é o mesmo ator? Por exemplo, vamos usar esse aqui, he, ok? He tem uma forma. He pode entrar na festa de posse usando a roupa his. E my son? Eu quero que my son seja um dono de alguma coisa. Como é que eu posso fazer para my son, para Jane, para those girls, né? Para todos esses atores também poderem ser donos. Puxa vida, e aqui tudo bem, são só esses atores, a gente cria uma roupinha diferente para cada uma delas e acabou. Mas este grupo é muito extenso, é bem grande. Como é que nós vamos indicar que estes outros atores também estão sendo o dono de alguma coisa? Pensaram e tinha que ter uma solução rápida, inventaram o seguinte: vamos pegar um clipe, ok? Abriram o clipe e fizeram um negocinho de pendurar aqui, imagina o seu apóstrofe sendo isso, né? Um ganchinho, e colocaram então um S. Você quer entrar na festa, é só você ter o seu Szinho pendurado. Opa, então my son pega aqui e pendura um S. Pronto, pertence a my son, my sons, né? Jane, ela quer ser dona de alguma coisa, pendura esse S. Okay, com o apóstrofe. É fácil se lembrar assim, então, colocando esse S na sua pronúncia. Você não vai dizer apóstrofe S, você vai só dizer o S, mas esses S no final. Agora, cuidado, é mais um S. Gente, nós já temos verbos que têm S nos finais. Nós já temos o plural, girls, por exemplo, que tem S's. Nós já temos o verbo to be, que fica S, né? He, apóstrofe S. Você tem muitos usos para esse S, ok? Mais um uso agora, então, apóstrofe S sendo dono. Então tem que tomar cuidado com isso, naquele código sonoro, naquela comunicação. Eita, um S. Sim, mas S que significa o quê? Ok? E muitas pessoas se confundem. Por exemplo, escutar my sons. Está falando dos filhos dele. Não, é um outro uso para esse S, o som de S, ok? Pertencendo, ok? Então, só cuidado e lembrem, colocando esse S, o som de S no final, você cria o dono. Agora, uma pequena observação, isso não precisam esquentar a cabeça com isso, mas eu tenho que dizer isso para vocês aprenderem o correto. Só tem um pequeno porém com esse S. Você não coloca S no final de um objeto desse, um ator desses, se já tiver um S no final. Não quer dizer se estiver no plural. Por exemplo, children é plural, crianças, mas eu posso colocar um apóstrofe S, ok? Agora, se eu estiver falando aqui sobre meus filhos, my sons, ok? Eu quero dizer que pertence aos meus filhos. Bom, seguindo a regra, eu coloco S. E vocês vão fazer isso. Crianças fazem isso. My sons, é só colocar um outro S, não é?
Não. Okay? Quando já tem o S, você não pode colocar o outro S. Às vezes fica difícil entender pelo contexto. É os filhos dele que estão sendo os donos, ou é um filho, mas é assim que rola. É a mesma ideia em português, olha só, com plural, né? Você vê crianças pequenas aprendendo que a gente coloca S, né? Carro, carros, livro, livros. Ok. Então, ônibus, ônibuses. E a criança inocentemente vai dizer ônibuses. Okay? Nós adultos, já com tempo de nunca ouvir ônibuses, sabemos que não é o certo. Mesma coisa aqui, vocês vão dizer my sons. E tudo bem, pelo menos você colocou o S lá. E com o tempo você vai perceber essa coisinha que ocorre. Se já tiver um S, você não coloca o apóstrofe S. E uma curiosa dica, né, em termos de, na escrita, é mais fácil entender, você vai colocar pelo menos o apóstrofe. Então, my sons com o apóstrofe está dizendo que era para ter um outro S, mas deixamos fora. Em todo caso, importante é lembrar, se eu quero dizer que alguém é o dono, eu coloco um S no final, né? The cat, pertence a the cat, então the cats. Sim, mas aí não está dizendo os gatos? Não, cuidado, contexto. Okay? Tem que prestar atenção no contexto. Okay. Continuando, vamos ver os exemplos então. My sister's car. The church's windows. O que vier depois é a coisa que está sendo possuído. Né? Mr. Brown's wife. The tired little boy's shoes. Muito bom. E aí, por final, você tem mais uma vez o seu verbo to be. Não esquecem, gente. A gente não fica toda hora batendo na tecla do verbo to be aqui, porque eu já falei para vocês. É muito importante. O verbo to be é super importante, mas só tem isso, ok? E a gente repete de vez em quando só para lembrar vocês. Memorize este verbo. Tem que dominar esse verbo. Treina todo dia o seu verbo to be. Treina com os seus verbos auxiliares, né? Will be, can be, could be, should be, would be. Né? E o presente, lembra, o presente tem 3 formas. Am, are, is. Que você tem que memorizar, não uma forma como os verbos simples. O passado tem 2 formas, was e were, ok? E treinam todas essas formas, o afirmativo, o negativo, o interrogativo, você tem que dominar o seu verbo to be, gente, ok? Muito bom, então encerramos a nossa aula de hoje e eu espero ver vocês daqui a pouco e continuar o nosso curso de inglês. Até mais.